O filme começa com Tim, um desenvolvedor de jogos eletrônicos, numa reunião estressante em casa, quando de repente, a internet cai. Nos breves intervalos, Tim lembra dos bons momentos com a esposa, Olivia, e de quando ela estava grávida e precisou ir ao hospital por complicações. De repente, Olivia aparece e o surpreende. Eles descem e encontram o síndico do prédio, o Sr. Freeman, que diz que os reparos estão quase terminados e que a cobertura externa será removida em breve. Nesse momento, um helicóptero passa e o Sr. Freeman comenta que há um grande incêndio na área do porto. Mais tarde, Olivia pergunta a Tim se devem pedir pizza. Eles pegam comida para a viagem e a comem no carro velho, recém-consertado. Enquanto comem, Olivia fala da viagem de carro a Paris que sempre imaginaram. Diz que pediu demissão e acha que os dois precisam de um recomeço depois do incidente. Tim diz que também quer ir, mas não agora, porque não pode largar o trabalho. Recebe uma ligação e volta a trabalhar. À noite, eles estão na cama, mas Olivia não consegue dormir e chora silenciosamente. Na manhã seguinte, Tim acorda e vê Olivia com as malas prontas. Ela diz que vai embora porque ele nunca vai mudar, mas ao tentar abrir a porta, encontra um bloqueio. Uma parede estranha de tijolos de alta tecnologia. Ela acha que Tim fez algo, mas ele também está confuso. Olivia checa a janela e vê os mesmos tijolos. Eles correm pelo apartamento verificando todas as janelas, e cada uma está lacrada. Olivia tenta quebrar a parede e pede ajuda a Tim. Ele tenta e grita por socorro, mas ninguém responde. Olivia tenta ligar para alguém, mas não há sinal. Tim checa o Wi-Fi. Está completamente morto. Eles tentam diversos métodos para obter sinal, sem sucesso. Tim nota que o telefone se comporta de forma estranha perto da parede. Olivia pega uma furadeira e tenta perfurar, mas nem conseguem arranhar os tijolos. São indestrutíveis. De repente, ouvem gritos do apartamento vizinho. Abrem um buraco e descobrem uma mulher e um homem. O homem, tenso, diz que alugaram o apartamento por uma noite, mas agora estão presos. Pergunta se Tim e Olivia estão passando pela mesma coisa. Eles dizem que sim, e o homem entra em pânico, levando a mulher a mandar que ele tome uma injeção. Olivia pergunta se notaram algo incomum na noite anterior, mas a mulher diz que apenas acordaram e o apartamento estava selado. Enquanto a mulher entra em pânico, Olivia a conforta. Tim descobre que não há água encanada e decide armazenar os suprimentos restantes. Compara a situação a um videogame, precisam encontrar um modo de escapar. Olivia, frustrada, chama o trabalho dele de uma porcaria, e eles discutem seus problemas mal resolvidos. Depois que Olivia sai, Tim arremessa o celular na parede e vê um chip do telefone grudado no tijolo. É magnético. Olivia volta e pede desculpas. Tim mostra a força magnética com uma colher. Eles reúnem todos os objetos de metal da casa e testam a atração. Olivia observa que ela é mais forte no centro de certos quadrados. Ela coloca objetos ali, mas eles começam a vibrar violentamente e a voar em direção aos dois. Tim protege Olivia e se fere. Ela cuida dos ferimentos e o enfaixa. Ouvem novamente os gritos da vizinha. Tim e Olivia invadem o apartamento ao lado, armados com taco e spray de pimenta. Encontram uma mulher, Anna, no chão. Quando um homem ataca Tim, Olivia o borifa, mas Anna interrompe dizendo que o homem, Marvin, não a machucou. Afirma que se feriu tentando quebrar os tijolos e atribui o comportamento deles ao uso de drogas. Tim amarra as mãos de Marvin por precaução. Ele encontra um martelo no quartinho de armazenamento, mas Marvin avisa que não vai quebrar a parede. Anna confirma o que aconteceu, mas Marvin culpa as drogas. Olivia, arquiteta, sugere que o prédio pode ter um abrigo antibombas ligado ao metrô. Eles começam a quebrar o piso para procurar. Marvin acusa o síndico, Sr. Freeman, de estar por trás de tudo. Ao entrarem no porão, o vizinho Sr. Oswald aparece com uma arma e se recusa a ajudar. A neta dele, Leah, o convence a se juntar ao grupo. Tim desamarra Marvin e Olivia conversa com Leah, que acordou às 4 horas e encontrou o apartamento selado. Tim acha um detector com uma câmera escondida. O Sr. Oswald diz que os dispositivos foram instalados pelo Sr. Freeman. Eles encontram mais câmeras e Marvin suspeita que estão sendo vigiados como em Squid Game. Olivia decide confrontar o Sr. Freeman, que mora
ao lado. Invadem o apartamento e o encontram morto, deitado numa poça de sangue perto da porta e sem as duas mãos. Marvin passa mal e corre ao banheiro com Anna. Olivia tem uma crise de pânico. Tim a acalma e verifica o telefone de Freeman, no qual encontra fotos da parede. O grupo retoma a quebra do piso. Olivia mostra a Tim uma notícia sobre o incêndio no porto e se pergunta se tem relação. De repente, o piso cede e Tim, Marvin e Anna caem. Olivia os ajuda. Leah se prepara para descer. Mas o Sr. Oswald lhe entrega uma arma e diz para ela ir sozinha. Leah insiste que ele vá também. Enquanto exploram, encontram um homem chamado Yuri, amigo de alguém chamado Anton. Ele explica que estava visitando Anton quando tudo aconteceu. Diz que os tijolos estão ali para proteção, um sistema de alta tecnologia contra ataques. Quando pedem provas, ele entra em teorias da conspiração sobre o Estado Profundo e a nova ordem mundial. Olivia pergunta onde está Anton. Yuri mostra o corpo dele, alegando que provavelmente morreu de ataque cardíaco enquanto estudava os tijolos. O grupo debate se é mais seguro ficar ou tentar fugir. Olivia, Anna e Marvin decidem arriscar do lado de fora. Leah fica para examinar o trabalho de Anton. Yuri afirma que o estresse do muro matou Anton e pega os papéis da pesquisa. Leah retorna ao grupo e eles quebram até o túnel, mas ele está bloqueado pelos mesmos tijolos. Marvin surta e começa a esmurrar a parede com o martelo. Tim tenta detê-lo. O Sr. Oswald aponta a arma para Marvin, que se acalma, mas de repente toma a arma e atira na parede. As balas param no ar e começam a vibrar. Tim grita para se abaixarem, e todos se abaixam enquanto os projéteis disparam. Mas o Sr. Oswald, incapaz de se abaixar a tempo, é atingido. Leah corre até ele e pede ajuda. Quando Marvin tenta ajudar, ela grita com ele. O Sr. Oswald morre ali. Depois, todos se reúnem no quarto de Anton. Anna pergunta se há algo em comum entre eles, algum trauma compartilhado. Diz que quase morreu quando criança. Leah conta que viu a mãe morrer de câncer. Yuri revela que matou alguém quando era policial. Leah diz que todos já sabem sobre Marvin. Ele pede desculpas de novo, mas ela volta a gritar. Então perguntam a Olivia e Tim. Olivia está prestes a falar quando Tim diz para não fazê-lo, mas ela conta mesmo assim. Eles perderam um filho por um aborto espontâneo. Tim vai para outro cômodo. Olivia o segue e eles voltam a discutir. Ela o acusa de se trancar no trabalho após a perda e de nunca falar sobre o luto, obrigando-a a carregar a dor sozinha. Tim se acalma e diz ao grupo que não podem ficar de braços cruzados. Precisam procurar pistas no quarto do Sr. Freeman. Leah acrescenta que também devem verificar o trabalho de Anton, pois ele pode ter descoberto algo. Decidem se dividir. Tim, Marvin e Anna vão ao quarto de Freeman, enquanto Leah e Olivia checam o trabalho de Anton. Yuri não se interessa por nenhuma das tarefas. Vasculhando a casa de Freeman, Tim percebe que o quarto é menor do que o de cima. Examina uma parede e percebe que há um cômodo secreto. Marvin encontra um controle remoto. Tim o usa e pede por Flower. Eles trazem Flower e descobrem impressões digitais em 4 números, sugerindo que a senha é uma de 24 combinações possíveis de 4 dígitos. Anna diz que vai chamar as outras. Leah e Olivia encontram o cartão de visita de Anton, da Epsilon Nanodefense, e perguntam a Yuri, que diz que Anton nunca falava do trabalho. Também acham o telefone e o Yuri diz que estava protegendo a todos. Tim e Marvin o dominam e amarram. Anna acha que Anton encontrou uma saída. Notas queimadas revelam um possível código Morse, e Tim liga a Epsilon ao incêndio nas proximidades. Yuri finalmente admite que a parede foi construída como um sistema de defesa e ativada por engano. Anton acreditava que escapar era possível. Tim descobre que Anton fez um aplicativo que usa o flash do celular para abrir a parede. Eles testam e um portal é acionado. Anna toca e diz que está morno, mas algo começa a puxá-la. Tentam segurá-la, mas algo a arrasta para dentro. De repente, a parede começa a se fechar e a corta ao meio. Os outros ficam em choque. Marvin, arrasado, atira em Yuri e depois tira a própria vida. Olivia e Tim sentam no chão, devastados. Olivia diz que se sentiu sozinha após o aborto. Precisava dele, mas ele se afastou.
Tim diz que é grato por ela ter ficado. Ela responde que foi porque ainda o ama. Eles fazem as pazes e decidem continuar tentando. Eles olham o aplicativo e notam que os botões piscam num padrão de 6 vezes, 4 vezes, 1 vez e 2 vezes. Assistem ao vídeo antigo e deduzem a ordem correta que Anton usou. Quando estão prestes a tentar, Yuri, que sobreviveu, ataca Tim. Depois persegue Olivia, que cai no porão. Tim salta e empurra Yuri para baixo. Tim e Olivia correm até a porta, mas Yuri o segue. Enquanto tentam fechá-la, Yuri força a abertura. Tim entrega o telefone a Olivia e diz para ela abrir a porta. Ela usa o aplicativo, mas Yuri arromba. Ele começa a lutar com Tim e o imobiliza. Pouco antes de Yuri esfaquear Tim, Olivia o acerta com um martelo. Eles fogem pelo túnel e saem para fora. Todo o bairro está coberto de tijolos. Eles veem o carro e partem rumo a Paris. No rádio, ouvem que foi declarado estado de emergência. O incêndio, na Epsilon Nanotech Industries, acionou um sistema secreto de nanodefesa que ninguém conhecia.